É um prazer saber que podemos contar consigo desse lado. Deste lado temos uma convidada que veio de Toronto, é professora de português numa universidade e está aqui connosco no estúdio da Lusac TV para contar a sua história e a experiência que está a ter no Canadá. Inês Cardoso, bem-vinda à Lusac TV. Olá, muito obrigada. Sabia que temos televisões portuguesas no Canadá? Sim, sim. Em que se fala português. Sim, sabia e congratulo-me muito com isso. Tem visto alguns programas de televisão portuguesa aqui no Canadá? Sim, em Toronto tenho tido a oportunidade de ver, por exemplo, o Ponto de Encontro, que é emitido aos domingos de manhã, o Canadá Contacto, que penso que me parece que passa em repetição. Exato. Muito bem. E qual é a sua opinião do português que se fala aqui? Porque muitas das pessoas que estão cá a fazer televisão são pessoas que nasceram aqui e que falam português, que aprenderam aqui com os pais, com a família, enfim. Qual é a sua opinião? Fala-se bem português? É fantástico e é uma vitória, se quer que lhe diga. A gente ouve português de muitas formas, a gente vê que há pessoas que estão a falar com alguma dificuldade, com alguma inibição, outras que falam muito à vontade, que se calhar estão a dizer imensos erros de acordo com a gramática, Claro. mas estão a expressar-se, estão a comunicar. E é isso que é mais E fazem-no importante. com orgulho, exatamente. E então, para mim, é uma alegria ver que o português cresce e que tem vingado ao longo destes anos todos. Um dia a Inês descobriu através de uma amiga que haveria uma possibilidade de vir para o Canadá dar aulas. Conte-me lá como é que foi isso. Foi muito interessante, foi eu começar a partilhar com outras pessoas que tinha esta vontade de... Eu tinha duas ideias, ou era ir para um país completamente em desenvolvimento, com um projeto a começar e ter de pôr as mãos na massa numa coisa desse tipo, não é? Numa missão humanitária, fosse ele em que fosse, podia trabalhar com professores, com alunos, ou ir para outro país já muito instalado, já muito desenvolvido e alinhar num projeto já em crescimento e aprender de outros, e aprender Exato. com outros. E era essa a sede que eu tinha, era conhecer mais pessoas e aprender noutros contextos, com outras pessoas. Essa era a sede que eu tinha e continuo a ter. E então, partilhando esta minha vontade com esta pessoa e com aquela, de repente surge esta possibilidade. Uma amiga que diz: Inês Cardoso, isto é a tua cara, e publica-me aquilo no Facebook para toda a gente ver. E eu até fiquei com vergonha, porque achava que aquilo nem era nada à minha cara, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha dado aulas de português a estrangeiros, Exato. não é? E então leu Li e pensei, não, isto não é e para que mim. dizia a proposta? O que é que dizia exatamente a proposta? A proposta, curiosamente, pedia alguém exatamente com a minha formação, com a minha formação académica. Mas depois pedia uma coisa que eu não tinha, que era experiência. Eu tinha experiência a dar português em Portugal. Exato, E mas tinha não muitas experiência para estrangeiros. Exatamente, essa experiência eu não a tinha. Concorreu? Portanto, esse era o único critério que eu não preenchia exatamente. E, portanto, eu estava muito ocupada na altura, tinha imensas coisas em mãos, estávamos a organizar um encontro de formação de professores, ia ter um congresso aí há pouco tempo, tinha imensos projetos naquela hora e não tinha tempo. Mas isto se calhar é a minha oportunidade. Claro. E então foi dedicar-me àquele concurso e fazer o que era a minha parte. Vamos falar um bocadinho agora Sim. como é que é o programa do curso de português nesta universidade. Portanto, isto é uma universidade que tem o curso de estudos portugueses, é assim? Sim. Em que, para além da língua portuguesa, eles aprendem também um bocadinho da cultura lusófona. Exatamente. Portanto, nós neste momento, eu digo neste momento porque estamos sempre, enfim... Em evolução e mudança. Em evolução. Tal como a nossa identidade está sempre em transição e em evolução, aquilo que nós fazemos, consequentemente, também está, não é? E, portanto, as coisas podem sempre estar a melhorar, que é isso que nós também pretendemos para nós, então para aquilo que nós fazemos de igual forma. Você ensinou português a qualquer pessoa que se possa candidatar a este curso? Sim. Portanto, neste momento temos o minor, não é? E os alunos podem optar por conciliar este minor com um major, por exemplo, ou podem fazer única e exclusivamente o minor. Mas a maior parte dos alunos prefere combinar os dois programas, Exato. dois programas, que se complementam ou não, podem ser programas muito distintos. Vamos ter um aluno de Química ou de Fisioterapia a fazer também um minor em Portuguese Studies, porque reconhece a mais-valia que é ter um documento que comprova que a pessoa Claro. está habilitada para uma comunicação multicultural e que domina bem uma língua, que tem competências interculturais, não é? Quem são maioritariamente os seus alunos?
A maioria ainda é luso-descendente, portanto, filhos, netos de portugueses. Mas que já sabem falar alguma coisa de português ou que não sabem nada? Temos ambos os casos. Ok. Temos aqueles e outras alunos... nacionalidades também outras têm? nacionalidades e também de outros países lusófonos. Temos brasileiros, filhos de brasileiros que já nasceram cá no Canadá, angolanos também, e vamos tendo cada vez mais alunos que não estão ligados à lusofonia de forma nenhuma, mas que se sentem seduzidos às vezes por aprender uma outra língua. Por aprender uma outra língua, porque sabem como é importante. O que é que eles dizem da língua portuguesa? Quando chegam, qual é a ideia que eles trazem? Por exemplo, quando eu aprendo o inglês ou o francês, eu tenho uma ideia do que é essa língua. O que é que eles falam da língua portuguesa? Falam coisas muito distintas e muito interessantes. Às vezes eles dizem que é uma língua bonita, que é uma língua que seduz. Às vezes vêm com a ideia de que é uma língua muito rápida e que ninguém compreende nada. Exato. E que eles falam muito rápido, sobretudo quando estão a falar dos portugueses de Portugal. Sim, sim. Mas dizem que é uma língua difícil de apanhar. Às vezes têm um bocadinho esta ideia, mas também a ideia de que é uma língua estimulante, que é uma língua de cultura. É difícil de ensinar o português, Inês? Não. Quando estás a fazer aquilo que gostas, não é difícil. E aprender? Quer dizer, há sempre desafios, mas também se não houvesse, tu não tinhas nada... E aprender o português é difícil? Eu acho que não. Como é que reagem os seus alunos no dia-a-dia? Reagem bem. De vez em quando podem manifestar uma ou outra dificuldade, mas isso não são dificuldades preocupantes. Qualquer dificuldade que manifestem tem resolução. Haja vontade da parte deles, da minha haverá sempre e podem contar. Podem contar comigo, eu estou lá para os fazer sentir a língua. Por isso é que estou sempre a falar-lhes em português. Mais devagar ou mais depressa, às vezes entusiasmo-me, falo um bocadinho mais depressa. Professora, agora não compreendi. Então eu repito e digo de outra maneira. E é uma plasticidade que a gente ganha quando a gente tem assim 3 turmas, 3 níveis distintos, não é? Que é o que me acontece, eu sou principalmente responsável pelas aulas de língua. A minha formação é em didática de línguas. Exato. E então eu tenho a iniciação, tenho o nível intermédio e tenho o nível avançado. E, claro, o ritmo com que falo numa turma e noutra é diferente. Com isto tudo já cá está há 3 anos, é o terceiro contrato? É o terceiro, vou começar o terceiro contrato. Vai começar o terceiro contrato com o Instituto Camões, em parceria com a Universidade, portanto o seu salário é pago pelas 2 instituições. Sim, sim. Vai fazer o seu terceiro contrato, planos para o futuro? Quer fazer o 4º, o 5º, o 6º, ou quer fazer só o 4º, ou quer terminar no 3º? O que é que pensa fazer na sua vida de futuro? Eu penso que ainda tenho mais alguns anos para ficar cá. Eu sinto que mal comecei. Quanto mais a gente está, mais a gente conhece, mais a gente percebe o contexto, mais a gente percebe o que é que faz falta fazer. Inês, ficaríamos aqui a falar muito mais tempo e teríamos tantas coisas para falar de si, de toda a sua bagagem e de experiências diretas com os seus alunos, mas hoje ficamos por aqui. Fica o convite para uma próxima vinda à Lusac TV. Obrigada. Fazemos a parte 2 com outras histórias. É um prazer, muito obrigado. Muito sucesso aqui no Canadá. Muito obrigada e continuem a fazer programas em português e a falar português em casa e a aproveitar o facto de que vivem neste país, neste laboratório multicultural e está provado, toda a gente se entende. Exatamente. E aproveitem isso, continuem a falar muitas línguas. Muito obrigado, Inês. Obrigada eu. É um prazer também estar consigo. Foi uma entrevista em português com uma professora de português. Fique connosco, até já.